Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui ao vivo a partir das 5h50 para falar um pouquinho sobre fechamento de mercado no dia anterior e trazer também um pouco das notícias que podem impactar o mercado no dia de hoje. Obrigado pela sua companhia. Hoje é dia 8 de março de 2022, terça-feira. Temos aí muito para falar sobre política, economia e ambiente corporativo, como trazemos todos os dias aqui no nosso bate-papo diário. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo para que as pessoas que gostam aí de mercado financeiro, querem se tornar especialista ou simplesmente gostam de começar o dia bem informados com relação aí ao mercado financeiro, possam acompanhar também esse conteúdo distribuído aí gratuitamente pelo YouTube a cada vez mais pessoas. Olhando um pouquinho aí para o fechamento de mercado no início dessa semana, a segunda-feira começou, como já falávamos no dia de ontem, aí, bem volátil, com mercados tendo bastante dificuldade no dia de ontem. Tínhamos já nas primeiras horas do dia aí queda de mais de 3% nas bolsas europeias, o mesmo sentido aí acompanhado pelas bolsas norte-americanas. E aqui no Brasil não foi diferente, onde nós fechamos aí na maior queda em um único dia dos últimos 3 meses, né? Mais de 2% de queda na Bolsa Brasileira, com toda a volatilidade do mercado e principalmente as consequências possíveis aí das sanções que a Rússia está tendo aí nesse momento, que tem a guerra lá no leste europeu contra a Ucrânia. A expectativa principalmente aí de que as sanções norte-americanas e de outros países sobre o petróleo russo possam aí forçar uma demanda e oferta bem descasada em relação a commodity. Isso fez com que ontem aí chegasse a mais de 130 dólares o barril de petróleo em alguns momentos do dia. Esse valor caiu um pouco, mas a preocupação ainda é gigante, além obviamente de todo o risco, né, o perigo aí da Rússia interromper completamente o fornecimento de gás natural para a Europa, o que também traria aí grandes consequências aí para a questão energética na Europa, aumentando ainda mais o risco de inflação. Isso tudo obviamente aí faz com que a preocupação em relação à inflação e principalmente a estagflação aumentem, trazendo aí maior preocupação aos mercados e obviamente uma força vendedora, com as pessoas aí se desfazendo aí de ativos de renda variável e migrando ainda mais para a questão de renda fixa. Por aqui ontem ainda tivemos a questão da Petrobras ainda não repassando os preços dos combustíveis, o que fez com que as ações da companhia caíssem mais de 7%. Petrobras é um dos maiores pesos dentro do índice Bovespa e obviamente também pesou bastante nesse sentido, trazendo aí maior preocupação no cenário interno e óbvio as discussões em relação ao reajuste de preço aí na bomba, né? Já temos aí uma grande defasagem aí se formos utilizar a paridade internacional utilizada pela companhia. Outro ponto importante aí que também mexeu com o mercado brasileiro no dia de ontem, trazendo em partes até certa confiança de alguns investidores, foi a filiação do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ao PSB. Lembrando, ele saiu do PSDB há alguns meses atrás, se filiou então agora oficialmente aí ao PSB e existe então toda a possibilidade, a probabilidade aí da chapa Alckmin-Bolsonaro, Lula, Lula-Alckmin, né, disputar a eleição 2022, o que seria um aceno aí do Partido dos Trabalhadores ao centro, não indo tanto aí à esquerda, e por isso aí também traz um pouco mais de alívio para os mercados, mas óbvio ainda são detalhes que a gente discute e traz mais durante o nosso bate-papo. Olhando um pouquinho para o exterior, as bolsas europeias ainda conseguiram reduzir um pouquinho aí das quedas no dia de ontem, mas fecharam em forte queda. Já as bolsas americanas aumentaram aí, fecharam próximo de 3% de queda na média, principalmente aí com
toda essa questão de sanções e também aí olhando aí para os próximos passos do Federal Reserve, olhando realmente se a reunião do Fed, do Banco Central norte-americano, vai trazer um aumento de taxa de juros já na próxima reunião, ou se o Fed, se os diretores aí seguram um pouco mais esses indicadores aí de taxa de juros, mesmo em meio à maior inflação dos últimos 40 anos lá nos Estados Unidos. Outro ponto que pesou bastante também no dia de ontem e traz preocupação para os mercados foi a fala aí do vice-primeiro-ministro russo, que reforçou aí que o boicote ao petróleo da Rússia pode levar o barril do petróleo a mais de $300. E isso, obviamente, aumenta a crise e aumenta a preocupação de investidores de forma geral. Tudo isso aí ficou no radar dos investidores no dia de ontem e deve continuar com alguns desdobramentos durante essa semana. Olhando um pouquinho para números de forma geral, para depois falarmos aí da expectativa para o dia de hoje. Ontem nós vimos então o Ibovespa caindo 2,52%, chegando aos 111.593 pontos. O dólar aí se mantendo quase que numa lateralização, onde a moeda norte-americana subiu 0,06% a R$ 5,08. E olhando para as bolsas norte-americanas, principalmente a bolsa de tecnologia sofrendo bastante, Nasdaq caiu 3,62% a 12.830 pontos, S&P 500 caiu 2,95% a 4.201 pontos e Dow Jones caindo 2,37% a 32.817 pontos. Fechamento então das bolsas norte-americanas que caíram forte no dia de ontem, dia 7 de março. Olhando um pouquinho para a Europa, o euro voltou a cair um pouquinho novamente, queda de 0,07% a R$ 5,53. E as bolsas europeias conseguiram amenizar um pouquinho as quedas do início da manhã de ontem. Na Alemanha, o DAX caiu 1,98% a 12.834 pontos. O CAC na França caiu 1,31% a 5.982 pontos. E no Reino Unido, a queda foi de 0,40%, com a bolsa fechando a 6.959 pontos. Bolsas asiáticas no dia de ontem também sofreram bastante com toda essa expectativa em torno aí do preço do petróleo e consequências aí da guerra na Rússia e Ucrânia. A China fechou com uma queda de 3,43% a 12.573 pontos, enquanto a bolsa Nikkei no Japão também fechou em queda de 2,94% a 25.221 pontos. Hoje, ainda no fechamento do nosso Morning Call, falamos aí sobre abertura e fechamento de mercado, trazendo também fechamento de hoje das bolsas asiáticas e expectativa como é que andam os demais mercados no dia de hoje. Olhando um pouquinho para o cenário de cripto, nós temos aí o Bitcoin ontem fechando com queda de 1,95% e o Ethereum uma queda de 4,87%. Também aí as criptomoedas sofrendo e oscilando bastante e cada vez tendo uma correlação maior com o cenário de bolsa e renda variável. Petróleo futuro, então, que falávamos aí de toda a negociação e preocupação aí que chegou a ultrapassar os $130 o barril do Brent. Ontem ainda ele arrefeceu um pouquinho e tivemos aí o Brent fechando a $124,40 o barril e o WTI chegando aos $120,48, uma preocupação também grande nesse sentido, lembrando aí que ainda se discute então a questão da possibilidade das sanções aí contra a importação de petróleo da Rússia, que aí traz todos os demais problemas, e por outro lado temos estoques aí de barris nos Estados Unidos e em outros países reduzindo aí semana a semana, o que também pode trazer mais descasamento em relação a essa questão de oferta e demanda aí do petróleo, trazendo ainda mais inflação e maior preocupação para os mercados. Olhando um pouquinho também para outros indicadores, o índice S&P 500 VIX, famoso índice do medo, ele voltou a subir quase 15%, 13,98% de alta no dia de ontem, chegando aos 36,45 pontos. Lembrando aí, quanto mais alto o índice VIX, maior também
o risco, maior é a volatilidade no mercado de renda variável. Normalmente, aí, quando ele ultrapassa os 20 pontos, fica mais difícil de prever aí os próximos passos. Ele já se encontra aí algumas semanas acima dos 30 pontos, tendo oscilado bastante aí nessa casa de 29, 30, 35 pontos, o que traz também uma grande preocupação para investidores de forma geral. Metais futuro, temos o ouro aí, que ontem chegou a ser negociado na casa de $2.000 a onça, mas fechou um pouco abaixo a negociação para fim de março, chegando a $1.993,90, também uma forte valorização aí desse metal. Alumínio futuro caiu um pouquinho a cotação, já tinha ultrapassado os $3.800 no dia de ontem, mas fechou a cotação aí de negociação futura a $3.765 a tonelada. E o ferro refinado, que continua aí mantendo a sua crescente, principalmente aí com a região aí de Rússia e Ucrânia, que são grandes exportadores do minério. Estando nesse conflito, isso também descasa a questão de oferta e demanda, e chegamos aí à negociação para o fim de março de $158,82 a tonelada do ferro refinado, também voltando aí a fortes altas. Lembrando que no ano passado chegamos a ter aí a commodity fechando aí acima dos $200. Vale a pena aí acompanhar os próximos capítulos e principalmente a reação da China nesse sentido, que é o maior importador e tenta, obviamente, controlar um pouco aí o preço da commodity de forma geral. Olhando para o fechamento do mercado no dia de ontem, tivemos aí as principais altas do índice Bovespa, com ações aí de BRAP4, Bradespar, que subiu 3,60% a R$ 35,67. Com a alta do minério de ferro, Vale também se valoriza 3,04% e alcançou R$ 105,07. Raio 3, que é Rumo, subindo 1,96% a R$ 15,55. Marfrig MRFG3 também subiu 1,62% a R$ 21,30. E RDOR 3, Reddor, subindo 1,32% a R$ 51,98, fechamento aí das principais altas no dia de ontem no índice Bovespa. Já as principais baixas aí ficaram muito semelhantes ao dia anterior, com a liderança aí de empresas aéreas e também de turismo pelo cenário que vivemos hoje, né? As aéreas caindo bastante por conta do aumento no preço de petróleo. A Azul 4 caiu 18% a R$ 17,90. O Gol 4 caiu 17,36% a R$ 12,28. CVCB3 também caindo 10,48% a R$ 9,90. E aí temos outras ações de varejistas, como é o caso de Amer 3, o ticker aí de lojas americanas, que compõe as lojas físicas, e B2W, que chegou a uma queda aí de 10,23% a R$ 27,01. Alpa 4, Alpargatas, também caindo 9,87% a R$ 22,27. Essas foram as principais altas e baixas aí que tivemos no dia de ontem aqui no Ibovespa. Fortes quedas aí de algumas ações e uma grande preocupação vinda principalmente aí das questões da guerra aí no leste europeu. Olhando um pouquinho para a agenda de indicadores para o dia de hoje, algumas coisas que vale a pena aí ficar de olho em desdobramentos e divulgações no dia de hoje aqui no Brasil. Hoje nós temos divulgação aí do IGPDI, que é semelhante ao IGPM, mas ele mede aí não necessariamente aí o mesmo período, né? O IGPM ele mede do dia 21 ao dia 20 do mês seguinte aí a inflação basicamente aí do atacado, e o IGPDI mede do dia 1º ao dia 30, então também essa mudança vale a pena ficar de olho nesse desdobramento. Essa semana também temos o IPCA divulgado na sexta-feira, que também dá um panorama em relação a essa questão aí da inflação aqui no Brasil.
Além disso, hoje tem divulgação do IPP, o Índice de Preços ao Produtor, e também o indicador de produção e venda de veículos no Brasil, né? O brasileiro que acaba aí tendo uma paixão gigantesca por veículos, é um indicador importante para ficar de olho nessa questão de retomada econômica, principalmente em um momento aí de uma baixa oferta de veículos, né? Pela questão da falta de chips e semicondutores que tivemos no ano passado, taxa de juros mais elevada e preços mais altos também. Então é importante ficar de olho nesse indicador que mostra um pouquinho dessa evolução e da expectativa, principalmente em relação aos próximos passos aí da economia em relação ao crescimento de PIB. Olhando um pouquinho também para o cenário internacional, hoje nós temos divulgação aí da produção industrial lá na Alemanha. Esse indicador já foi aí divulgado nas primeiras horas do dia, com uma alta aí na produção industrial na Alemanha. Lembrando, esse é um indicador do mês anterior, então ainda não sofreu diretamente um impacto em relação à questão da guerra e das sanções ali por conta aí da guerra entre Rússia e Ucrânia. Também temos divulgação hoje aí da variação de empregos lá na zona do euro, o que também pode trazer aí mudança nos próximos passos do Banco Central Europeu. Lembrando, o Banco Central Europeu a princípio não queria subir a taxa de juros, mas um dos pontos aí que pode mudar essa percepção além da inflação é a questão de geração de empregos, a variação de empregos, né, com um índice de desemprego aí semelhante ao período antes da pandemia. Pode haver aí uma maior vontade aí da presidente Christine Lagarde e também de outros membros do Banco Central Europeu darem andamento a esse aumento da taxa de juros. Hoje também nós temos a divulgação aí do PIB lá na zona do euro, temos divulgação de balança comercial nos Estados Unidos, importante aí para ficar de olho, temos discurso aí de membros do Banco Central alemão, também falando um pouquinho sobre política monetária e próximos passos da economia, e na China a divulgação aí do IPP, Índice de Preços ao Produtor, e Índice de Preços ao Consumidor, olhando um pouquinho também essa realidade de retomada na China. Lembrando, a China ela partiu para um caminho distinto aí do restante dos países, né? Sejam aí países da Europa, como também os Estados Unidos, que já estão em um processo de retirada de estímulos e aumento da taxa de juros. A China, aí, recentemente, ela teve 2 movimentos aí de redução na taxa básica de juros, justamente para estimular a economia local. Então também é importante ficar de olho nesses 2 indicadores no dia de hoje. Continuando e olhando um pouquinho aí para o cenário de política e tudo aquilo que pode impactar o mercado financeiro a partir dos desdobramentos políticos de Brasília e até mesmo fora. A base aliada do governo aconselha o presidente Jair Bolsonaro a suspender a questão dos reajustes de combustível durante a guerra, pensando principalmente na questão de reeleição do presidente, né, com o combustível mais alto. A tendência aí é do atual presidente Jair Bolsonaro perder mais popularidade e ficar mais distante aí de uma reeleição aí no mês de outubro, né, com esse movimento de eleições 2022, e ao mesmo tempo então Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, ele defende aí a manutenção da regra, né, que é a paridade internacional, e a criação aí de um subsídio temporário que poderia incluir, entre outras situações aí, os dividendos pagos pela Petrobras para criar um colchão aí que pudesse subsidiar parte aí desses valores. Então essa discussão, como já falamos aí há mais de uma semana, nas últimas semanas, ela tem sido discutida fortemente e essa semana deve ter um direcionamento, mas ainda assim vale a pena ficar de olho nos desdobramentos, devido aí à importância do tema e também o peso que isso pode ter aí nas mudanças dentro do ambiente econômico e financeiro brasileiro. Os bastidores também mostram aí que o STF, o Supremo Tribunal Federal, deve reduzir aí o tempo de inelegibilidade de condenados pela justiça, né? Nós falávamos sobre isso ontem. Essa é uma discussão aí que retoma essa semana no Supremo Tribunal Federal
e os bastidores então mostrando que deve seguir por esse caminho. A questão das mudanças na lei do ficha limpa, isso também podendo impactar bastante o ambiente eleitoral 2022 e também a economia brasileira de forma geral. Vale a pena ficar de olho nessa decisão e nos desdobramentos. Falávamos lá na abertura também do ex-governador de São Paulo e ex-integrante do PSDB, o Geraldo Alckmin, tendo se filiado ao PSB. E aí se aproxima da negociação aí entre Lula e Geraldo Alckmin para uma chapa PT-PSB concorrendo às eleições presidenciais 2022. A princípio aí toda essa sinalização deve ser concluída na próxima semana com o anúncio oficial dessa chapa. E como falávamos lá na abertura, o mercado até certo ponto aí tem visto com bons olhos esse movimento aí do Partido dos Trabalhadores e do ex-presidente Lula buscando aí um candidato do PSDB que vem aí de uma parte mais centro-esquerda e não tão extrema-esquerda. Isso traria aí, num primeiro momento, uma situação aí mais amena para as eleições 2022 e obviamente aí todas as possibilidades, lembrando existe a polarização Lula-Bolsonaro e ainda uma tentativa grande aí de busca de uma terceira via que não se concretizou aí com os atuais pré-candidatos, mas esses são pontos aí que certamente mexem com o ambiente político e financeiro brasileiro. O governo de Minas Gerais refutou aí a questão de um reajuste diferenciado para os policiais, lembrando, né, após a votação do orçamento lá no final de 2021, aonde o governo federal aí anunciou que teria um reajuste para os policiais, diversos servidores federais pediram reajuste e também alguns servidores municipais e estaduais, nesse caso os policiais aí do estado de Minas também queriam um reajuste diferente do restante dos funcionários, inclusive aí com a possibilidade de greve e tudo mais, e nesse momento o governo de Minas refutou e disse que não há possibilidade de um reajuste diferenciado, inclusive aí não pode ter alíquotas diferentes, segundo aí a Secretaria de Planejamento lá de Minas Gerais, e certamente isso pode ter alguns impactos na questão política e na questão econômica, então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos também, que podem voltar a refletir em situações aí de novas categorias pedindo reajuste aí ao governo federal. E olhando aí também para esse ambiente de eleições 2022, no início dessa semana aí, alguns integrantes do PP, o Partido Progressista, desembarcaram do governo e também tem demonstrado aí alianças estaduais que fogem um pouquinho aí da base do governo, apoiando outros candidatos que não o atual presidente Jair Bolsonaro. E, obviamente, isso também acaba trazendo um impacto para esse ambiente de eleições 2022, com essa polarização e, obviamente, o mercado já de olho em quais são as possibilidades aí em relação aí ao próximo presidente da República. Por isso, também é importante ficar de olho nesses desdobramentos e nos próximos passos. Olhando um pouquinho para a questão de economia, e também aquilo que pode mexer com o mercado no dia de hoje e nos próximos dias, em meio aí a uma alta de juros futuro, né? Apesar de ela não ter sido precificada ainda pelo Boletim Focus no dia de ontem, que manteve para o ano de 2022 a mesma ideia de 12,25% de taxa de juros, mas aumentando já para os anos seguintes, a taxa de juros aí para o final de um ano no Brasil, de acordo com o mercado, ela já tem ficado mais alto, já acima dos 13%. Juro real também atingindo aí as máximas aí dos últimos anos e uma expectativa de inflação elevada, principalmente por esse novo cenário de commodities ainda mais altas, né, dificuldades aí com questão de importação de trigo e fertilizantes da região de Rússia e Ucrânia. Isso tudo pode trazer ainda mais inflação para o Brasil nesse cenário e com isso o mercado já começa a especular e projetar aí a próxima reunião do Copom, que acontece aí dia 15 e 16, terça e quarta-feira da semana que vem. Qual será aí os próximos passos, né, da política monetária brasileira? Lembrando, na última reunião, o Comitê de Política Monetária, o Copom, sinalizou que iria aí amenizar, né, tirar um pouquinho o peso aí
em relação à política monetária, diminuindo provavelmente aí o aumento da taxa de juros, né, que vinha sendo de 1,50 pontos percentuais aí nas últimas 3 reuniões. A expectativa inicial era de algo em torno de 1 ponto percentual para essa reunião, e o mercado já começa a especular se realmente será mantida essa política monetária mais amena, né, ou se realmente terá aí uma ação diferente do Banco Central e do Copom, aumentando mais a taxa de juros, sendo um pouco mais agressivo nesse momento para conter a inflação e todo esse cenário aí que vivemos nesse momento. Por isso, um momento importante. Óbvio, ainda não há consenso, mas vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. E durante a semana continuamos falando aí sobre essa expectativa em relação à reunião do Copom na próxima semana. Lembrando, né, a partir de hoje, final do dia, entra o momento aí de silêncio aí do Banco Central, onde não há mais nenhuma comunicação dos diretores, até aí o comunicado aí da definição da nova taxa básica de juros na quarta-feira, dia 16, na semana que vem, após as 18 horas. Então também vale a pena ficar de olho nas discussões de bastidores do mercado. Analistas também olhando um pouquinho dessa realidade da guerra entre Rússia e Ucrânia, também olham aí para essa possibilidade de mudança nos planos do Banco Central Europeu, como falávamos anteriormente também, onde o Banco Central Europeu, que a princípio, né, desde o final do ano passado, início desse ano, reforçava aí que não deveria ter um aumento de preço, um aumento da taxa de juros em 2022, isso aconteceria somente em 2023 em diante. Na última reunião, as últimas falas de dirigentes e também da presidente Christine Lagarde já foram aí de que a expectativa era de que a inflação começasse a reduzir a partir do mês de abril, maio, e que isso acontecendo não deveria aí ser mexido na taxa de juros, mas iriam acompanhar essa evolução da taxa da inflação para não mexer na taxa básica de juros. E com esse movimento aí da guerra, com o aumento aí dos custos e principalmente olhando para a matriz energética da Europa, possibilidade aí da Rússia interromper a questão do gás natural, entre outras situações, pode trazer uma inflação mais alta do que o esperado aí para a zona do euro e automaticamente um aumento da taxa básica de juros. Então vale a pena também ficar de olho nesses desdobramentos e em algumas falas que acontecem aí nessa semana e na próxima em relação à Europa também, e esse olhar para a taxa básica de juros que pode impactar aí não só a Europa, mas diversos países do mundo, inclusive o Brasil. E olhando um pouquinho aí para aqueles projetos de real digital, né, que já são discutidos há bastante tempo pelo Banco Central brasileiro. 9 projetos aí foram trazidos à tona aí pelo Comitê de Inovação do Banco Central brasileiro para ajudar a viabilizar essa construção, né, de tokens aí para que o real digital seja uma realidade e possa ser utilizado. Esse também é um ponto interessante que pode mudar bastante toda a perspectiva econômica brasileira, então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. E a Rússia, que teve aí o seu rating reduzido para CCC-, né, pela maioria das agências de crédito globais, ela criou aí um sistema temporário para pagamento dos bônus delas em rublos, né, para os países aí que não fizeram sanções contra a Rússia, e também aí para as pessoas que vivem na Rússia, mas em geral a expectativa, mesmo que os bônus aí de títulos eram para ser pagos em outra moeda, foi uma das alternativas criadas em um momento também de forte desvalorização da moeda russa, que ontem amenizou um pouco essa desvalorização. Chegou ontem aí a $1 valer 125 rublos, né? É a moeda russa, mas uma forma que a Rússia tem encontrado aí de manter seus pagamentos de bônus aí de dívida com outros países, com investidores e empresas que ainda não colocaram sanções
contra o país. Vale a pena também ficar de olho nesses desdobramentos que obviamente impactam também diretamente na questão da guerra Rússia e Ucrânia. E olhando um pouquinho aí para ambiente corporativo e todas as possibilidades de mudança dentro desse ambiente e dentro do sistema financeiro, a Saraiva, né, que está em processo de recuperação judicial, conseguiu aprovar um aditivo para pagar aí os credores que não têm uma garantia real com ações da própria companhia. Isso também, obviamente, pode mexer com o mercado, né? Saraiva aí que teve aí durante anos uma boa movimentação dentro da Bolsa Brasileira e agora está em processo aí de recuperação judicial. Vale a pena ficar de olho aí nos próximos capítulos e principalmente nessa aprovação aí de um aditivo na recuperação judicial da companhia. Olhando também para essa questão da guerra, né, metais e petróleo aí se aproximam de marcas históricas, inclusive aí com possibilidades aí do barril de petróleo ultrapassar aí os 150, 160 dólares, aí como já falávamos no dia de ontem, descasando ainda mais a questão de oferta e demanda, principalmente aí se for acatado o bloqueio aí, né, em relação ao petróleo russo pelos Estados Unidos e países da Europa. Algumas conversas já começam a avançar com o Irã, que estava se aproximando do acordo nuclear para que pudesse aí vender novamente, exportar novamente aí os barris de petróleo produzido por lá. Também aí uma redução de sanções contra a Venezuela, que também é um grande produtor e exportador de petróleo e que tinham sanções fortes nesse sentido também. Esse aí é um movimento que obviamente aí pode mexer com o mercado e também olhando aí para empresas brasileiras, também pode impactar bastante esses dois setores que estão diretamente ligadas a commodities, reforçando aqui a gente não traz recomendação de compra ou venda, mas trazendo notícias aí que certamente impactam esses setores no atual cenário em que vivemos. Também aí tivemos durante essa semana, no dia de ontem, aí, a questão aí, o anúncio do Rodolfo Landim no presidindo o Conselho de Administração da Petrobras, e o mercado aí tem dividido opiniões nesse sentido, principalmente aí com a possibilidade dele influenciar aí, por conta da sua proximidade com o atual presidente Jair Bolsonaro, dele influenciar a decisão aí de mudar a questão de paridade internacional em relação ao preço do barril de petróleo. Óbvio, toda essa movimentação pode trazer desvalorização aí para a companhia. Lembrando aí, a equipe econômica, né, também é contrária aí à questão de paridade, de um subsídio, e é mais focada na questão de reduzir o ICMS, mas por outro lado aí temos o atual presidente aí sendo instigado principalmente para a questão eleitoral de 2022 para trazer um bloqueio aí sobre o reajuste aí de preços da Petrobras, e isso tudo acaba preocupando também investidores do setor. Olhando também para algumas mudanças e obviamente aí as adaptações, a Embraer também entra no setor de transporte de cargas, mudando aí a forma de construção de alguns jatos para que eles possam também aí fazer cargas de frete internacional, ainda mais em um momento em que nós temos um grande problema de logística, né, que tem favorecido também em partes aí a logística aérea, e a Embraer tentando aí utilizar um pouco aí do seu conhecimento e fazendo algumas modificações em jatos já existentes para atender também essa demanda, também um movimento aí que pode ter alguns desdobramentos para o mercado e para o setor de logística e também para a Embraer de forma geral. E hoje retoma aí a questão de divulgação de balanços do quarto trimestre de 2021 de empresas listadas na Bolsa Brasileira. Tivemos aí a semana passada sem divulgação, principalmente por conta do Carnaval. Agora retoma com força essa divulgação. Isso também pode trazer desdobramentos interessantes para o mercado, com o resultado aí de Marfrig, GPS, Login e Vulcabras, que divulgam um resultado no dia de ontem, e o restante dessa semana também com divulgações de balanços aí interessantes e que podem movimentar o mercado corporativo e o mercado financeiro brasileiro. Agora já são 6h26, olhando um pouquinho para abertura e fechamento de mercado, temos bolsas asiáticas fechadas já,
e onde a bolsa chinesa fechou aí em forte queda novamente, principalmente aí por conta de toda a situação aí em relação às vendas de ativos em Wall Street durante a noite, que pesou bastante para as bolsas asiáticas, e toda a questão do conflito entre Rússia e Ucrânia também. Bolsa chinesa, então, às 5h30 da manhã, fechou com queda de 2,62% a 12.244 pontos, e a bolsa Nikkei no Japão também sofrendo bastante, fechando aí com queda de 1,71% a 24.790 pontos, a menor cotação da bolsa Nikkei aí desde dos últimos 16 meses, então também pesando bastante toda essa situação envolvendo aí a guerra entre Rússia e Ucrânia, e obviamente esses desdobramentos que acabam preocupando bastante aí as vendas, inclusive aí de ações em Wall Street, e acaba sendo um efeito cascata afetando todos os mercados. Olhando um pouquinho aí para abertura e fechamento dos demais mercados, as bolsas têm oscilado bastante desde as primeiras horas do dia, tendo aí começado as ações europeias em queda nas primeiras horas do dia. Nesse momento, 6h28, há uma mudança nesse cenário e as bolsas operando aí em leve alta, mas ainda oscilando bastante nesse momento. O DAX na Alemanha sobe 1% agora, o CAC na França sobe 1,70% e no Reino Unido aí tem uma alta de 0,15%. Pré-market dos Estados Unidos, que derreteu aí as bolsas norte-americanas no dia de ontem, né? Expectativa aí de operar em leve alta, próximo da estabilidade, onde nesse momento o pré-market traz aí Dow Jones subindo 0,20, S&P 500 subindo 0,30 e Nasdaq subindo 0,25. Essa aí é a expectativa nesse momento às 6h29 da manhã. Olhando para o índice Bovespa, a tendência é de seguir as bolsas internacionais, principalmente as bolsas norte-americanas, mas lembrando ainda temos aí um grande movimento de entrada de recursos estrangeiros aqui no Brasil, né, com ativos baratos e a questão de taxa de juros elevada, que pode também aí trazer um descolamento, né, e obviamente aí uma alta acima do normal para os indicadores brasileiros no dia de hoje. Amanhã, a partir das 5h50, nós estamos aqui novamente para falar um pouquinho aí sobre tudo que aconteceu no mercado no dia de hoje e trazer também aí as principais notícias que movimentam o restante dessa semana. Bom trabalho, bons negócios e até amanhã. Tchau, tchau.